Meus queridos amigos, o domingo de semana 17 está oficialmente nos livros. Tivemos jogos muito, mas muito interessantes e alguns desempenhos incríveis. Lembrando, esse aqui é o último vídeo nesse cenário aqui, hoje eu vou pra casa e aí voltamos com a placa Golim Sports no fundo e tudo mais. Mas é importante dar uma descansada, né? Sim, Joe Burrow e Ja'Marr Chase na capa de novo. Já tivemos uma capa com o Ja'Marr Chase lá mais pro começo da temporada e a última capa foi o Joe Burrow, só que eles tinham que estar aqui de novo pelo desempenho absurdo que os Bengals tiveram contra os Chiefs no domingo. Vamos falar sobre todos esses jogos que rolaram no domingo, na faixa das 3, na faixa das 6h30, 7 horas, agora é 6h30, né? E o Sunday Night Football, Packers e Vikings, que foi bem anticlimático. Gretão, roda a vinheta, vamos! Rock and roll, man. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, meus amigos. Tivemos vários duelos de divisão, mas também tivemos duelos que não foram de divisão e que foram muito interessantes. Começando com o Eagles contra o Washington, duelo de divisão, dois times. O Washington caiu de produção, mas estava mandando muito bem no começo da partida, começou ganhando, e aí, meu amigo, Jalen Hurts começou a achar o caminho das pedras e começou a mandar muito bem, inclusive. É um time, cara, esse Eagles é um time que a galera dava muito pouco pra ele e que o time agora tá em playoffs, 9-7. 9-7 é um resultado excelente, principalmente nessa NFL maluca. Então, apesar de não ter tido passes pra touchdown, foi um ótimo jogo do Jalen Hurts, jogo corrido funcionou direitinho, Dallas Goedert, pra variar, sendo um alvo extremamente confiável, e isso é sempre muito bom. E o Washington, cara, caiu muito de produção, começou abrindo 10-0 e depois perdeu o jogo pra 20-16 nesse duelaço de divisão. Com a derrota dos Vikings no Sunday Night Football, os Eagles estão nos playoffs, garantidos, ninguém tira mais, e isso foi legal demais. Rams e Ravens, esse era um jogo que eu tava esperando demais também, porque pra mim são dois times muito fortes e são dois times de playoff na minha opinião, mas os Ravens perderam mais um. Já estavam fora dos playoffs na semana passada, a lesão do Lamar Jackson realmente ferrou muito e o Tyler Huntley tava conseguindo segurar, mas aí ele se lesionou na semana passada e dessa vez ele não fez um jogo ruim, apesar de ter sido interceptado, mas não foi suficiente. E o mais interessante a gente tá vendo o Matthew Stafford ter jogos ruins nas últimas semanas. Definitivamente jogos ruins nas últimas semanas. Então, mais 2 interceptações pra conta, pra ele aí, o que é um problema muito grande. Mas, principalmente no final do jogo, os Rams conseguiram mandar muito bem, viraram e ganharam o jogo de 20-19, ficando assim 12-4, os Ravens 8-8, fora da disputa dos playoffs. Ainda na disputa, mas fora dos playoffs, né? Buccaneers e Jets... Quem diria que os Jets iam dar trabalho pros Bucs do Tom Brady? Mas os Bucs do Tom Brady estão muito loucos, né? Não tem Mike Evans, não tem Chris Godwin, não tem... tá cheio de lesões. E aí o Antonio Brown, que teoricamente é o wide receiver 1 do Tom Brady nesse caso, ficou maluco, né? Então o que acontecia? As teorias, né? O Antonio Brown, ele precisava de tipo 8 recepções pra ganhar um bônus de $300 mil. Não sei o que pra mais 300. Ele tinha $1 milhão que ele podia ganhar aí de salário. Aparentemente, ele ficou meio chateado com as decisões do Bruce Arians sobre ele jogar mais ou jogar menos, não sei o quê. E ele ficou meio pistola, assim. Ele tirou... Aí, beleza, isso é teoria, né? Agora os fatos. Lá no terceiro quarto, final do terceiro quarto, lá na sideline, ele tirou a roupa, a parte de cima, né? Shoulder pad, camisa de baixo e tal. Foi pra endzone, deu um oi pra galera e foi embora. E aí, depois, o Bruce Arians, técnico dos Bucs, falou que o Antonio Brown não é mais um Buccaneer. Depois de tudo que o Antonio Brown já fez, já passou, acusações de assédio, acusação de estupro, toda aquela loucura dele, é meio maluco que a gente ainda tá falando do Antonio Brown, né? Mas é porque quando o cara tá em campo ali, ele consegue ser um alvo confiável e isso prolonga a carreira dele, a verdade é essa, né? Mas os Jets estavam ganhando esse jogo e aí, na última campanha, os Bucs viraram. O Tom Brady conseguiu a virada, é um jogo que estava 24-10, acabou 28-24, era o esperado do Tom Brady, a 67ª virada na última campanha, o que é incrível. Os Bucs estão 12-4, ainda assim não tem mais chance de ganhar a conferência, que foi vencida pelos Packers. Dolphins e Titans, esse jogo era tudo para os Dolphins, porque os Dolphins começaram 7, chegaram a 8-7, ganharam 7 jogos seguidos, e esse jogo aqui deixava viva na disputa dos playoffs. Os Dolphins estavam nos playoffs no começo do dia.
mas os Titans dominaram. A defesa dos Titans foi absurda nesse jogo, segurando os Dolphins a apenas 3 pontos. Tua Tagovailoa cometendo alguns erros, o que é um problema, e aí os Titans ganharam 34-3. Com isso, os Dolphins estão fora da disputa dos playoffs e os Titans asseguram a divisão. Ganharam a divisão, a AFC Sul, e estão oficialmente nos playoffs como líder, como cabeça de chave aí, pela segunda temporada seguida, inclusive, o que foi muito interessante. Jaguars e Patriots, esse é o típico jogo que os Patriots não podiam perder de jeito nenhum, já que os Jaguars estavam 2-13. Mas esse é um Jaguars que essas duas vitórias aí, uma delas foi pro Buffalo Bills, então isso é muito maluco, mas nada disso. Os Patriots ganharam com a maior facilidade do mundo, inclusive fazendo 50-3 e levando o touchdown no final para ficar 50-10. Mac Jones fez um jogaço, o jogo corrido funcionou muito bem, e a equipe de recebedores dos Patriots estava, pra mim, o que deve ser nos playoffs. Sem o N'Keal Harry e com o Christian Wilkerson, que foi trazido esse ano aí, que é um cara que, tipo, ninguém dava nada, e o cara teve 2 touchdowns e jogou muita bola, então isso foi muito interessante. Jacoby Myers com mais um touchdown também. E os Jaguars, cara, é um time muito fraco, é um time com muitos problemas, você vê que cada snap tem um problema, assim. Então é um time que não conseguiu fazer nada ofensivamente, e as 3 interceptações do Trevor Lawrence, tudo bem, dá pra dizer que 2 talvez não tenham sido culpa dele, mas pelo menos uma foi. Então, é um cara que também tá tendo problemas e evoluir nos Jaguars é muito mais difícil. Com isso, os Patriots garantiram vaga nos playoffs 10-6 e já vamos falar dos Falcons e Bills, em que ameaçaram aí sofrer um pouco, mas vieram no segundo tempo muito, muito bem. No duelo Las Vegas Raiders e Indianapolis Colts, foi um jogo meio maluco, porque os Colts tiveram algumas jogadas excelentes. Teve um touchdown dos Colts que foi uma loucura, que a bola pipocou e ficou na mão do T.Y. Hilton. E aí o que acontece, né? Começou com 13-3 pros Raiders, os Raiders jogaram melhor, mesmo com erros, cara. Os Raiders tiveram 2 interceptações do Derek Carr, os Colts fizeram 13-10, depois viraram 17-13, os Raiders viraram 20-17, os Colts empataram 20-20 e na última campanha os Raiders fizeram 23-20, conseguiram fazer o field goal e ganhar a partida fora de casa. Essa derrota foi muito ruim pros Colts, que estavam lutando por até divisão, né? Mas é porque os Titans eram donos do próprio destino nesse momento aí. E os dois times estão 9-7, a gente vai falar sobre as coisas de playoff no final desse vídeo, mas era um jogo muito importante para as duas equipes. E semana que vem, que é a última semana de temporada regular, Raiders e Chargers jogam valendo playoff. Quem ganhar vai para os playoffs, é simples assim. Então isso foi bem interessante. Lembrando aí, Jonathan Taylor, mais um jogo maravilhoso, mais de 100 jardas, passando Jaren James, um dos corredores mais produtivos da franquia, e passou em jardas em uma temporada, porque o cara é maravilhoso. Chiefs e Bengals, cara, que jogaço foi esse? A gente sabe do poderio ofensivo dos dois times, né? Então a gente sabe que o Patrick Mahomes é muito forte no ataque, a gente sabe que os Bengals têm o melhor grupo de recebedores, que quando o Ja'Marr Chase não dá conta, vai o T. Higgins, quando o T. Higgins não dá conta, tem o Tyler Boyd, tem uma galera, mas o Ja'Marr Chase estava lá, e o Ja'Marr Chase jogou muita bola, mas jogou muita bola, foi impressionante. Então, o jogo começou 14-0 pro Kansas City Chiefs, aí os Chiefs aumentaram para 21-7, segundo quarto 21-14, 28-14, em todo momento os Chiefs estavam na frente, é isso que foi tão frustrante nessa vitória dos Bengals em cima dos Chiefs, né? Ficou 28-17, terceiro quarto, os Bengals vieram voando, fizeram 24-28, e depois 31-28, e era tipo assim, o Joe Burrow até brincou depois, ele falou, cara, sabe aquele meme de joga pra cima e o Ja'Marr Chase vai estar em algum lugar? Era bem isso, assim. Aí o quarto ficou 31-31 com o field goal dos Chiefs, e aí 34-31 com o field goal da vitória de 20 jardas do Evan McPherson, o calouro kicker aí, o que foi simplesmente sensacional. Olha essas estatísticas, a gente falou do jogo do Joe Burrow semana passada de 525 jardas, né? 4 passes para touchdown. Essa semana, 446 jardas, 4 passes para touchdown. É absurdo, cara, é absurdo. O Ja'Marr Chase teve 266 jardas e 3 touchdowns. É uma loucura, cara. Os Chiefs jogaram bem. Mahomes teve 2 passes para touchdown, cuidou da bola. O Darrell Williams teve 2 touchdowns corridos. A gente não viu muito. O Travis Kelce teve 5 recepções, mas é que a gente sempre vê as big plays dele e não foi tanto de big play. Mas ele teve a recepção para touchdown, DeMarcus Robinson também. Foi um jogaço. As duas equipes jogaram muito e esse para mim foi um jogo de playoff antes da hora. Só que
surpreendeu o Bengals, e com isso os Bengals ganharam a divisão, e isso foi sensacional. A gente vai falar das divisões e de playoffs já já. Giants e Bears eu vou passar um pouquinho mais rápido, porque não tem muita implicação, né? Os Bears jogaram muita bola, cara, conseguiram abrir 14-0 bem rápido aí, dominaram completamente o jogo nas trincheiras, defensivamente principalmente. Robert Quinn quebrando o recorde da franquia em sacks, isso porque é uma franquia que já teve talvez a melhor defesa da história em 85. E os Giants conseguiram a façanha de ser o primeiro time em décadas a ter jardas negativas aéreas. Então, esse Giants, cara, a torcida tem todo o direito de ficar pistola, porque é inadmissível uma coisa dessa. É realmente muito triste. Então, os Giants 4-12 e os Bears 6-10. Falcons e Bills. Como eu disse, um jogo tranquilo pros Bills, jogando em casa, na liderança da divisão e tudo mais. Mas os Falcons deram um trabalhinho no primeiro tempo. Foi interessante. Teve safety a favor dos Falcons. Josh Allen não fez um bom primeiro tempo. Chegou no segundo tempo e os Bills conseguiram dominar. É isso que faz um bom time na NFL. Você voltar pro segundo tempo, fazer sua estratégia e ela funcionar. 29-15, os Bills estão 10-6 na liderança da divisão e dependem de ganhar na semana 18 para ganhar a divisão. E o jogo é contra os Jets, que é teoricamente bem fácil. Então, os Bills ganham a divisão se eles ganharem o jogo, e isso é muito tranquilo. Então, isso é sensacional. Primeira vez desde 90 que os Bills têm 3 temporadas seguidas com mais de 10 vitórias, tá? Pelo menos 10 vitórias. E isso é incrível, porque em 90 até 93, os Bills foram para todos os Super Bowls, o que é incrível. Texans e 49ers, na faixa das 6 horas da tarde ali, vitória dos 49ers. Garoppolo não tava, foi o Trey Lance. Trey Lance cometeu erros, mas também fez ótimas jogadas. Então é calouro, aprendendo, mas eu tô muito curioso para ver o Trey Lance evoluir, e é ótimo que ele jogue para ele evoluir. Os 49ers estão 9-7, 23-7 contra os Texans, e o Davis Mills até deu um trabalhinho, mas rapidamente os 49ers conseguiram ganhar, e o Elijah Mitchell com 878 jardas se tornou o calouro com mais jardas na história dos 49ers em uma temporada, jardas corridas, né? Broncos e Chargers, os Chargers dominaram esse jogo. Teve até Andre Roberts fazendo o retorno de kickoff para touchdown, foi sensacional. Os Broncos não conseguiram fazer nada ofensivamente, o Drew Lock tá jogando, mas a gente sabe que tá sem Jerry Jeudy, tá cheio de problemas o time, e os Chargers ganharam 34-13, ganharam bonito. E como eu falei pra vocês, né, semana que vem, Chargers e Raiders disputam a vaga nos playoffs num confronto direto no Sunday Night Football, que vai ser muito interessante. O Justin Herbert passou o Philip Rivers em maior número de passes para touchdown em uma temporada na história dos Chargers, com 35. Ou seja, o cara tá 2 anos na franquia, já tá quebrando recordes do Philip Rivers. É absurdo o que esse menino faz, o Justin Herbert é realmente sensacional. 35 passes pra touchdown em uma temporada é palhaçada, né? Panthers e Saints, os Saints ganharam de 18-10 num jogo que, cara, as duas equipes têm tanto problema, mas é tanta lesão. O Taysom Hill foi o titular, ainda bem, a torcida não aguenta mais Trevor Siemian e Ian Book, então o Taysom Hill voltou e ganhou o jogo. Foi um jogo em que as duas equipes tiveram problemas ofensivamente, tentativas de quartas descidas e tudo mais. A questão é que os Panthers estão uma tristeza, né, cara? Sam Darnold não é suficiente, Cam Newton é ainda pior. Então 18-10, os Saints 8-8 e os Panthers 5-11. Lions e Seahawks, também é um jogo que não vale muito, eu não vou me alongar muito nele, mas foi interessante porque os Seahawks, a gente não sabe o que vai ser ano que vem. Russell Wilson pode ir embora, os Seahawks estão cheios de problema, a gente não sabe se o Pete Carroll vai continuar, então esse jogo ficou com um cheirinho de despedida pra mim. Foi um jogaço do Russell Wilson, cara. O DK Metcalf com 2 recepções na end zone, mandando muito bem, passes maravilhosos pro Tyler Lockett, e o time ganhou de 51-29. Mais de 50 pontos para esse ataque do Seahawks, que ficou devendo a temporada inteira. Então, dá esse relance de incrível, né? O Russell Wilson empatou com o Peyton Manning para o maior número de vitórias por um quarterback nas primeiras 10 temporadas desde 1950, com 112. Impressionante. Um jogo que eu tava esperando muito era Cardinals e Cowboys, né? Cardinals e Cowboys é quase um jogo de playoff antes da hora, assim como Bengals e Chiefs. E o que aconteceu, né? O jogo começou bem lento, os dois times jogando muita bola, mas as defesas aparecendo muito. Ficou 3-0. No segundo quarto, 10-0 para os Cardinals. Os Cowboys diminuíram 10-7, mas os Cardinals nunca ficaram atrás no placar. Então 13-7, 19-7, 22-7 no terceiro quarto. E aí os Cowboys apareceram. 22-14, aí ficou 25-14, 25-22
Só que aí os Cowboys não pegaram mais na bola e o jogo acabou com vitória dos Cardinals 25-22. Então essa foi uma vitória que me surpreendeu. Pra mim, os Cowboys estavam muito fortes e jogando em casa eles tinham que ter dominado, porque os Cardinals estavam derretendo no final da temporada, né? Mas não, mostraram que ainda tem muita coisa pra acontecer. E isso foi muito interessante. Então foi uma vitória gigante dos Cardinals 11-5, os Cowboys 11-5. Os Cowboys estavam lutando por seed 1 e isso distancia bastante. Sunday Night Football, Packers e Vikings. Os Vikings geralmente gostam de dar trabalho pros Packers, não muito, mas gostam. Só que sem o Kirk Cousins, né? Então o quarterback dos Vikings foi o Sean Mannion, que foi muito mal. O cara fez 22 de 36. Até o Kellen Mond tentou 5 passezinhos ali, mas também não foi muita coisa. Enquanto isso, o Aaron Rodgers terminou mais um jogo com 2 passes para touchdown, 288 jardas. E o menino Jordan Love pôde até jogar um pouquinho depois. Acabou a bateria da câmera. Vamos terminar no celular rapidinho. Os Packers dominaram o jogo, basicamente foi isso. Fizeram um baita jogaço, começou lento o jogo, mas depois abriram e ganharam a partida com muita tranquilidade. E com isso, os Packers estão sendo muito constantes nesse jogo, né? É difícil não dizer que os Packers são o melhor time da NFL nesse momento. É que os últimos anos dos Packers decepcionam os torcedores, sempre parando ali na final de conferência. Vamos torcer para esse ano ser diferente para a torcida dos Packers. É claro que os rivais querem muito que seja a mesma coisa, mas vamos ver, né? Então, os Packers conseguiram firmar a seed número 1, firmar a primeira semana de folga, e isso é muito importante. O caminho para o Super Bowl vai passar pelo Lambeau Field, quer você queira ou não. Isso é muito interessante. Então, na AFC, Titans garantiram ali, nesse momento, né, a primeira seed, passaram os Chiefs, porque os Chiefs perderam, e isso ainda pode ser disputado aí na última semana, porque tá empate, né, e os Titans estão em primeiros por causa do desempate, mas ainda pode mudar. Então, a disputa de playoffs ainda dá pra Raiders entrarem, nesse momento estão os Chargers, os Ravens saíram da disputa, então tá essa loucura. Patriots garantiram vaga, Chiefs garantiram vaga, os Bills garantiram vaga. 3 divisões da AFC já estão fechadas. AFC Sul, os Titans ganharam a divisão, os Chiefs ganharam a sua divisão e os Bengals ganharam a sua divisão. A única divisão que está aberta é a AFC East, porque Patriots e Bills estão empatados. Se acabasse assim, os Bills ganhavam por desempate, mas se os Bills ganharem na semana 18, acaba eles no topo de qualquer forma, tá? Na NFC, como eu disse, os Packers já garantiram, os Bucks também estão nos playoffs, os Eagles e os Rams estão nos playoffs, então tá praticamente tudo definido. Ainda tem alguns pouquinhos duelos para decidir na última semana, que a gente vai falando ao longo dessa semana, tá bom? Meus amigos, é isso. Semana que vem acabou, cara. Semana que vem é a última semana de temporada regular e aí já era, tá bom? E vai ser muito interessante, a gente vai falar bastante aqui no Golim Sports. Deixa o like, se inscreve, me siga nas redes sociais, segue o Golim Sports nas redes sociais, é diferente. Pra você saber tudo que rola no mundo da bola oval, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês. Fui.